Então vamos lá, pessoal. Bom dia aí de novo, né? Tá gravando. Deixa eu colocar para vocês aqui o slide, tá? Eu vou falar, vou comentar com vocês. Se bem que eu já fiz até esse vídeo, né? Falando sobre memória RAM. E falar especificamente do assunto de hoje. Eu acho que já deve ter até caído para vocês lá no Google Classroom, certo? Um assuntozinho final aí sobre memórias, que é sobre memória RAM. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos aqui, de fato, para a aula de hoje, né? Que eu coloquei já está disponível lá para vocês no Google Sala de Aula, né? No Google Classroom, ok? Então vamos lá. A gente tem outros tipos de memória, né, pessoal? Lembrar, né, que memória é o que vai guardar a informação. Agora, se é uma informação permanente ou se é uma informação volátil, não permanente, aí é que de fato diferencia as memórias, tá? Mas a memória RAM é um dos tipos de memória que a gente tem dentro aí desse mundo de memórias. A gente já viu duas outras memórias, pessoal, quando a gente falou sobre processador, tá? Lá no processador você encontra duas memórias. Quais são essas memórias? Para quem não lembra, é a memória cache, né? E os registradores, que fazem parte aí, né, desse mundo dos processadores. Registradores também são memórias, que inclusive, digamos assim, na hierarquia de memórias, no fator velocidade, a gente vai ter no topo dessa pirâmide, digamos assim, os registradores são as memórias mais rápidas que existem, tá? Aí você vai para a memória cache, descendo um pouquinho, depois você desce mais um pouquinho, você tem a memória RAM, certo? Que ela tá ali, se a gente for descer mais um pouco, você vai encontrar a RAM. E a última memória, que é a mais lenta de todas, são as memórias o HD, né? Que grava informações permanentes, né? HD, pendrive, os cartãozinhos de memória, né? O cartão SD, tá? Essa galera toda aí, HD externo, enfim. Essa galera toda aí que fica na base, né? Na última posição aí de velocidade, certo? Em se tratando de memória. E aí eu coloquei para vocês mais um tipo de memória, que é chamada de memória ROM, né? Que é uma memória somente de leitura, né? Read Only Memory, tá? É uma memória somente de leitura. Essa memória ROM, pessoal, existe em todos os dispositivos eletrônicos. É uma memória que ela vai armazenar algumas informações, ok? Algumas informações que já vêm de fábrica. Eu sempre quando estou na sala de aula, eu sempre gosto de pegar o ar-condicionado como exemplo, né? Porque é um outro dispositivo eletrônico que a gente tem ali naquele momento de sala de aula. Não sei se vocês já observaram. Mas o ar-condicionado, ou qualquer, como eu falei, né? Qualquer outro dispositivo eletrônico que tem uma interação com a gente, pessoal, ele tem uma placa-mãe, certo? Com certeza ele tem uma placa-mãe, por mais menor que seja, mas ele tem uma placa, que é chamada placa-mãe, uma placa central ali, né? Uma placa principal. E tem uma memória ROM, né? Um dispositivozinho, um contatozinho lá, um chipzinho, que é a memória ROM. Por que eu dei o exemplo do ar-condicionado? Porque o ar-condicionado, a gente tem uma interação com ele, através do controle, né? A gente liga, a gente faz algumas operações lá, por exemplo, o modo, né, que ele vai gelar, né? Tem o modo econômico, tem o modo alto, tem o modo, enfim, tem vários tipos lá. A gente interage também aumentando ou diminuindo a temperatura. Tem outras funções lá no controle, modo turbo, modo ventilar, qual outro exemplo? As paletas lá, né? Se vai ficar movimentando ou não. Então, quem é que faz esse controle? Como é que o ar-condicionado sabe
que ele tem que, quando a gente clica lá, digamos, no modo turbo, ele vai acionar alguma coisa lá para dar uma potência maior naquilo que ele tem que fazer. É justamente isso, é esse módulo, né, do ROM, tá? É um chipzinho que já vem essas informações já gravadas de fábrica que vai ter essa interação com o controle. E dentro do controle, pessoal, você também, se você pegar qualquer controle de televisão, rádio, sei lá, né? Abrir o controle, você vai ver uma placa também lá dentro, né? A placa principal. E nessa placa principal você vai ter alguns chips, né? Da cor preta. E um desses chips é a ROM, que é a informação de interação. Algumas das vezes a gente chama essa ROM, tá? De firmwares. É onde você grava o programinha para interagir. Vocês, desde o primeiro ano, vê programação, né? A programação, aqueles códigos, independente qual é a linguagem que você vai utilizar, mas a programação, ela é criada, né? Você vai utilizar os códigos lá para fazer alguma coisa, né? Para, sei lá, ligar, tornar uma casa inteligente, né? Enfim, então você programa as configurações daquele controle, você vai programar as configurações daquele ar-condicionado para determinadas situações, né? Aí vai ter aqueles ifs e elses da vida, né? Então, se a pessoa apertar em determinado botão, lá no controle a informação é levada lá para o ar-condicionado e lá dentro ele também vai operacionalizar isso e vai emitir um sinal para que a máquina de fato faça a ação. Então, o que vem dentro da ROM, né, justamente o que vem gravado de fábrica, são esses pequenos programas, né? Então, é um software, tá? É um software que está gravado nessa ROM que a gente chama de firmware, tá? Firmware. O Arduino, né, bem conhecido, bem falado pela gente, principalmente a nossa escola, que tem um projeto de robótica, né? O Arduino é uma peça, né, uma placa eletrônica que tem a memória ROM. Quem já teve a curiosidade ou leu sobre alguma coisa do Arduino, você tem como programar, né? Os meninos lá fazem a programação e joga aquele código para dentro do Arduino. Então a pergunta para onde é que ele vai, professora? Aquele código para que o carrinho lá faça determinadas situações, né? Esse código vai justamente para a memória ROM do Arduino. Então, esse código fica lá dentro e, obviamente, com a memória, é uma memória ROM diferenciada, né? Que ela pode ser apagada, né? Tá? Algumas vocês estão vendo aqui que as informações da memória, né? Ela não pode ser apagada. Tem alguns tipos de memória ROM, tá, pessoal? A memória ROM do Arduino, obviamente, é apagado, é reescrito, tá? Mas aqui do computador que a gente está falando, ela como é que eu posso dizer assim, de maneira pessoal, né, como usuário, você não pode ir lá e apagar. Se você apagar, você vai simplesmente fazer o maior erro da sua vida, porque a memória ROM, a placa-mãe tem uma memória ROM, tá? A placa-mãe tem uma memória ROM, que a gente conhece. A gente interagiu na época que a gente estava ainda na escola, quando a gente fez aquela parte de formatação. Quando eu dizia, ligue o computador e fica apertando a tecla delete. Vocês lembram? Fica apertando a tecla delete que vai entrar onde? Na BIOS. Então, a BIOS, pessoal, aquelas informações, aquelas configurações que a gente consegue fazer na BIOS, onde é que está essa BIOS, professora? É justamente na memória ROM da placa-mãe. Então, esse softwarezinho, que a BIOS é um software, né? É o Basic Input Output System. Então, é um sistemazinho, é um programazinho simples, né? Bem simples, de algumas configurações físicas, né? Que está gravado na memória ROM
da placa-mãe. Então, se você apagar isso, porque já vem de fábrica, se você apagar isso, simplesmente você está matando a placa-mãe. Pronto, apagou, já era, tá? Agora, existem atualizações da BIOS, pessoal, que a gente chama de atualização do firmware, certo? Eu posso dizer que para máquinas, para computadores de mesa, desktop, ele é mais complicado essa atualização. Agora, notebook, inclusive o meu notebook que eu estou usando aqui, ele já fez essa atualização da BIOS dele. Mas não é assim, de qualquer jeito, né? Ele vai enviar uma mensagem para você, olha, a gente atualizou aqui algumas configurações, né? E, obviamente, atualizando a BIOS, vai atualizar alguma coisa que a sua placa-mãe pode fazer, né? Vai abrir, assim, digamos, um outro universo dentro da placa-mãe, tá? Mas, óbvio que naquilo fisicamente que ela pode fazer, certo? Ou consertar algum bug, algo do tipo. Então, essa BIOS, ela pode ser atualizada, mas é preocupante se você conseguir apagar. Aí já era. Aí é só outra. Então, a ROM é isso. Antigamente, essa tela preta, pessoal, que vocês estão vendo aí, quando você ligava os computadores, mais antigamente, né, aparecia essa tela preta, né, com essas informações brancas. Hoje não, você liga o computador, no máximo que aparece é o nome da empresa que fez aquele computador, né, o nome da marca, algo do tipo. Isso aqui a gente não consegue ver mais. Mas isso aqui era interessante porque você via de maneira rápida, né, mas conseguia ver algumas informações. Essas informações que ele mostrava são as informações que você consegue ter lá na BIOS, tá? Então, a BIOS, ela é um sisteminha, né, de informações da parte dos dispositivos físicos que você consegue ter, né, que estão armazenados na ROM da placa-mãe. Aí você tem informação aqui de quê? Ó, da CPU, qual é o processador, qual é o tipo dele, a frequência do clock. Aqui o clock é da memória RAM. Aqui, né, onde eu tô passando aí o mouse, é o tamanho dessa memória RAM. Ele consegue detectar aí os HDs instalados, drive de CD, né? Enfim, era bem interessante isso quando aparecia antes, tá? E se você quisesse entrar, né, lá na BIOS, ele fala lá no finalzinho, ó, não sei se dá para ver, press F1 to resume, para você apertar o F1 para entrar na BIOS, né? E aí, se você não apertasse nada, ele continuava e ia para onde? Inicializar o sistema operacional, tá? Então, como eu falei, né, lá no início, a ROM, pessoal, ela é encontrada em qualquer dispositivo eletrônico. Na sua televisão, você vai ter um chipzinho da ROM que vai gravar as informações para você interagir com o controle remoto. Principalmente essas televisões smart, né? Tem mais configurações, aparelho de som, a calculadora, micro-ondas, até o satélite da NASA que tem lá, vai ter uma ROM lá. Obviamente que o satélite é muito mais complexo, né, pessoal? Mas sempre vai ter uma ROM. Outra imagem da ROM em uma placa, né? E aí tem justamente um controlezinho, né? Um controle aí justamente para o Arduino, né? Se eu não me engano. E aí você tem aqui, pessoal, ó, ele indicando essa ROM, certo? Onde quando você for fazer a programação, ele vai ser colocado aí, né? A informação. E para quem não sabe, esse outro chipzinho aqui é de fato o processador do Arduino. O Arduino tem um processador também, né? Óbvio. Bem simples, obviamente, mas vai ter, né? Para processar as informações, né? Deixa eu ver se tem outra imagem que eu coloquei. Olha só, isso aqui é uma imagem de um pendrive. Tem também uma ROM. Por quê? Como é que o pendrive vai saber, toda vez que você encaixa lá o pendrive na porta USB, como é que ele sabe que ele vai ter que automaticamente abrir lá para você
no seu computador, né? Então, tem que ter um pingo, entre aspas, inteligência, né? Essa inteligência é o código, é o programa que está armazenado aí, para ele ter a interação entre pendrive e placa-mãe, né? Entre pendrive e USB, obviamente, que está na placa-mãe. E pendrive e sistema operacional, né, pessoal? Então, eles vão ter que conversar, né? Então, pendrive também tem no chipzinho aí, tem essa ROM, tá? Então, é isso. A memória ROM é isso que eu falei, né? Uma coisa bem pequena, bem simples, mas de muita importância, né? Muita importância mesmo. Então, é isso, tá? Espero que tenham entendido aí o assunto de memória RAM. Então, se não tem dúvida, pessoal, eu agradeço aí a aula de hoje, né? Participação de vocês. E aí na quinta-feira eu passo aí uma atividade geral sobre para fixar aí o conteúdo, né? Sobre acho que memória RAM, não passei ainda a atividade. E também sobre memória ROM, tá? E aí na próxima terça, assunto novo, eu também vou colocar na quinta-feira já o assunto da terça, para vocês darem uma olhada, né? Para ficar mais aí no rumo. E aí na próxima terça estaremos aqui de novo, 8h30. Então é isso, muito obrigada, bom resto de dia, bons estudos. E é isso aí, no mais, qualquer dúvida, fale lá comigo pelo WhatsApp, ok?